com a paz do Senhor, amém? Amém. Convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias comigo em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 50. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes ou inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Glória a Deus. Os irmãos podem assentar, louvando, glorificando o nome do Senhor. Essa palavra maravilhosa vem nos lembrar, vem nos recordar algo que nós muitas vezes fingimos não estar vendo, a gente finge não saber. Mas eu creio que essa igreja é diferente. Essa igreja ainda lembra que Jesus está voltando? Amém. Essa igreja ainda lembra que céu e inferno são reais? Glória a Deus. Queridos, nós gostamos tanto de pregar sobre tantas coisas, né, pastor Zé Reis? A gente gosta de pregar que Jesus morreu por nós, e essa palavra é maravilhosa, é a palavra da cruz, é a palavra que nos salva. Nós gostamos de pregar que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós gostamos de pregar que Jesus supre as nossas necessidades, e tudo isso é verdade. Mas muitas vezes nós usamos de palavras suaves, nós usamos de palavras doces, encobertando verdades da Bíblia. Nós pregamos a parte que nos convém e a gente deixa de lado aquela parte que nos tira da nossa zona de conforto. Mas hoje o Espírito Santo vem falar primeiramente ao meu e depois ao coração dos irmãos, para nós pararmos de viver, pararmos de agir como se o céu e o inferno não fossem reais, como se o plano espiritual fosse menos importante do que o plano terreno. Queridos, nós vivemos a nossa vida, eu sempre falo isso, mas é aquilo que o Espírito Santo sempre martela muito no meu coração, porque é uma palavra que fala comigo também. Nós sempre vivemos tão atarefados, nós sempre vivemos tão preocupados com a nossa vida terrena. A gente vive preocupado com o que a gente vai comer, a gente vive preocupado com o que a gente vai vestir, a gente vive preocupado
queridos, nós somos cristãos, nós somos chamados de santos, de sacerdócio real, como as irmãs aqui cantaram, né? Nós somos sacerdócio real, geração eleita, povo escolhido de Deus. E quando nós vamos refletir sobre ser santos, a palavra ser santo significa ser separado. Nós precisamos agir diferente, nós precisamos pensar diferente, mas a gente se mistura tanto com o meio que a gente está, que a gente não consegue ser diferente. E aí muitas vezes Deus nos isola e a gente fala: Deus, por que o Senhor está me isolando? Por que o Senhor me mudou de escola? Por que o Senhor me mudou de cidade? Por que o Senhor está mudando o meu círculo de amizades? Mas é porque o Senhor precisa nos mostrar algo, que nós estamos cegos. Nós estamos cegos espiritualmente. Nós precisamos voltar e enxergar o mundo espiritual como ele é real. Nós deixamos de dar credibilidade a isso. A gente acha que a oração já não tem mais o poder que tinha antes. A gente acha que o jejum já não tem mais poder como tinha antes. A gente fala assim: não, mas os homens da Bíblia, eles eram fortes. Os homens da Bíblia, eles tinham contato com Deus. E por que nós não temos, queridos? Porque nós não buscamos igual. Como a missionária Joyce falou, porque nós não renunciamos também. Porque Deus continua o mesmo. A palavra dele continua a mesma. O poder dele de restaurar, de curar, de libertar, de nos levar para o céu continua o mesmo. Só que nós não temos a coragem que aqueles homens tinham de chegar no meio da praça e começar a pregar que quem serve a Deus, Deus vai levar para o céu, e aquele que despreza a sua palavra, no último dia ele também vai desprezar. A gente pensa: nossa, que palavra dura. Mas, queridos, é a palavra da verdade. É a palavra que salva, é a palavra que liberta. Aleluia. E não é nós que fazemos, é o Espírito Santo. A palavra diz que é o Espírito Santo que convence. E nós precisamos ter compromisso com essa verdade. Como que as pessoas lá fora vão ter vontade de vir à igreja se elas olham para nós e elas não enxergam nada de diferente da vida delas? A gente reclama igual elas, a gente se preocupa igual elas, a gente fala como elas, a gente age como elas. E talvez elas olhem para nós e falem: não sei o que essa pessoa está fazendo na igreja. Está enganando a si mesmo. Muitas vezes, queridos, a gente é a Bíblia que as pessoas lá fora não leem. Muitas vezes a gente é a Bíblia que quem está aqui dentro não lê. Porque eu tenho certeza que existem pessoas que estão aqui dentro da casa do Senhor, mas abrem a Bíblia somente aqui dentro, e chegam em casa, a Bíblia passa o resto da semana fechada até chegar o próximo domingo. Nós precisamos, queridos, ler a palavra e colocar em prática. Porque o céu e o inferno são reais. E para nós chegarmos ao céu que o Senhor nos prometeu, nós precisamos viver a vida que Ele nos instruiu. Quando nós dizemos que somos cristãos, nós estamos insinuando que nós vivemos uma vida segundo os passos de Cristo. Nós precisamos despertar, queridos. Nós precisamos abrir os nossos olhos, enxergar aquilo que está à nossa frente.
que eu falo uma coisa, eu demonstro uma coisa, e eu chego na minha casa, eu arranco a minha pele de ovelha e continuo sendo lobo, eu estou enganando somente a mim mesmo. Porque os irmãos não dependem de mim para ir para o céu. E Jesus não é enganado por ninguém. Ninguém engana o Senhor. Então nós precisamos parar de achar que só vir aqui, que só dizer que é cristão significa alguma
que faz a gente ter tantos dons e não consegue ter frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo, queridos, eles precisam ser buscados antes da busca pelos dons, porque eles vão mudar o nosso caráter. O dom é muito bom, ele fortalece o nosso espírito, a nossa fé, mas nós produzimos o fruto do Espírito Santo, a paz, o amor, a bondade, a benignidade, a longanimidade, é o que vai nos levar para o céu de verdade. Então nós precisamos voltar a refletir, que todos os dias, quando nós acordarmos, nós possamos pensar: o que eu posso fazer hoje para melhorar para Jesus? Se Jesus voltar hoje, o que eu precisaria mudar para me sentir melhor, para me sentir preparado para subir? Porque, queridos, nós sabemos que tudo é graça, tudo é graça. Não existe nada que nós façamos que nos torne merecedores do céu, mas existem mandamentos que Jesus deixou para que nós sejamos sempre próximos a Ele. Existe um esforço. Não é porque eu não consigo pagar o preço que eu não tenho que fazer a minha parte. Ah, não, é graça. Nada que eu fizer vai me levar para o céu, porque eu não sou merecedor mesmo, eu sou humano mesmo. Aí já chuto o balde, enfio o pé na jaca e falo: se Deus quiser me levar, Ele me leva. Gente, não é assim. Nós precisamos fazer aquilo que está no nosso alcance. Aí a gente vai viver roubando, matando, se prostituindo, descendo até o chão, e aí Jesus volta, leva todo mundo. Gente, Jesus morreu, não foi só para nos levar para o céu. Ele morreu para que nós vivêssemos o céu aqui. Ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida com abundância aqui. A abundância que o Senhor tem para nós, ela não é só depois que nós fecharmos os nossos olhos. Jesus quer que nós vivamos uma vida abundante aqui na terra, uma vida feliz, uma vida alegre aqui na terra. A palavra de Deus vai dizer: alegrem-se sempre. Então a vontade do Senhor é que nós sejamos pessoas alegres, é que nós sejamos pessoas felizes. Só que as nossas preocupações não deixam, a nossa amargura não deixa. E é por isso que nós precisamos, queridos, buscar o Senhor, para que Ele possa nos livrar de todas essas raízes malignas que nos impedem de viver essa abundância espiritual, mental que o Senhor tem para nós. Então nós precisamos voltar a pensar no céu, voltar a acreditar no céu, aquele céu miraculoso de Apocalipse que você olha e fala: não tem base não, é rua de ouro, é rua de cristal, é pedra de jaspe, aquela coisa chique. Querida, a gente precisa voltar a pensar nisso. Você olhou, sua casa está tudo sem reboco, perto daquela laje feia, com mofado, você fala: Deus, é rua de ouro, é rua de cristal. Queridos, nós precisamos pensar no céu. Nós precisamos lembrar que nós estamos aqui de passagem. Esse mundo não é a nossa morada. E a gente se acha tão miserável, a gente se acha tão pobre, que não tem uma roupa nova para passar o ano novo, que não tem uma roupa nova para passar o Natal, que não, tudo está ruim. Nós precisamos lembrar da graça infinita do Senhor que já foi derramada sobre nós. O preço de sangue que Jesus pagou pela minha e pela sua vida, para que hoje nós estivéssemos aqui e tivéssemos acesso a essa palavra dele, que está hoje nos confortando, que está hoje nos fazendo refletir. Você já imaginou onde nós estaríamos se Jesus não tivesse pago o preço? Eu não consigo imaginar, queridos, onde eu estaria se Jesus não tivesse morrido naquela cruz pela minha vida. Porque eu sou miserável, eu sou reclamona, eu sou chata. Tem dia, queridos, que eu acho que o meu esposo ele quer pegar uma barraca e ele quer dormir no quintal. Eu tenho certeza, porque eu sinto vontade de deixar a mesa ali dentro de casa e ir dormir no quintal também, só que não tem jeito, porque eu não tenho de mim. Então,
Não, queridos, é dessa pessoa que nós precisamos nos livrar. Desse nós mesmos. Essa pessoa raivosa, que não começa qualquer coisinha, a gente tá que nem um pincher tremendo e latindo. Falei com meu esposo esse dia pra trás, falei, bro, tá faltando latir. Eu tô que nem um pincher, tô tremendo, preocupado, tá faltando só latir. Porque tem dias que é assim, queridos. E é contra isso que nós precisamos lutar. É contra nós mesmos. É por isso que a Bíblia diz que a nossa luta, ela não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra as hostes espirituais da maldade. Porque todo santo dia o inimigo tenta colocar a inveja no nosso coração. Porque a vida do outro vai para frente e a nossa não vai. Porque todos os dias o inimigo tenta colocar amargura no nosso coração. Porque tal pessoa, não sei qual dia, fez não sei mais o que a gente está com raiva. Fulano, mas como que foi a situação? Não, nem lembro direito. Eu sei que ele fez para mim, eu não consigo perdoar. Vão parar. Vão parar porque não foi para isso que o Senhor nos chamou. Jesus está voltando. E nós precisamos nos desprender dessa pessoa que vive dentro de nós e insiste em nos fazer cometer tudo aquilo que é errado. Existe uma parte em nós que é carne, existe uma parte em nós que é espírito. E é como aquele livro Liberta-me de Mim fala, que o tempo inteiro nós estamos militando dentro de nós mesmos, carne e espírito. E nós escolhemos, queridos, a quem nós vamos dar força. Nós escolhemos a quem nós vamos dar legalidade para trabalhar nas nossas vidas. Se nós alimentarmos a nossa raiva, se nós alimentarmos o nosso pecado, é lógico que a carne vai vencer. É lógico que
Mas ele continuou: não, se eu vim nu para o mundo, nu eu volto. Mas o meu Deus eu não vou negar. Eu sei quem tenho crido. E no momento certo, eu sei que ele vai se levantar em meu favor. Eu sei que esse vento, essa tempestade veio na minha vida por algum motivo. Que é isso, irmãos? É constância. A graça da constância que eu, Melanie, tenho tentado alcançar. Por quê? Porque a gente fala assim: essa semana, todos os dias, 3 horas da manhã eu vou orar 20 minutos. Vai nada, queridos. O despertador toca. Você conta carneirinho, você vê estrela, você menos orar 20 minutos.
e abundantes. Nós precisamos ser pessoas virtuosas, porque isso é aquilo que Deus requer de nós. E por fim, eu gostaria de ler aqui Romanos, capítulo 12, versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Queridos, essas instruções, elas nos fazem ser firmes, constantes e abundantes. Por quê? Alegrar na esperança. Queridos, para nós nos alegrarmos na esperança, nós temos que ter certeza onde nós estamos firmados. Porque a palavra não fala assim: alegrem-se quando vocês comprarem um carro novo. Não. Alegrem-se quando vocês comprarem uma casa nova. Não, a palavra está dizendo: alegrem-se na esperança. Esperança, queridos, não é aquilo que aconteceu, é aquilo que a gente está esperando acontecer. Então nós estamos nos alegrando aqui nessa palavra, na nossa fé, na palavra do Senhor. E para nós nos alegrarmos, queridos, naquilo que os nossos olhos não estão vendo, é só o nosso coração que está acreditando na palavra de Deus, é difícil. E é por isso que para nós nos alegrarmos na esperança, nós precisamos ter firmeza. Sejam pacientes na tribulação. Queridos, para a gente ter paciência na tribulação, a gente precisa ser uma pessoa constante. Porque quando nós não temos constância na busca com o Senhor, na primeira tribulação que surge, a gente quer abandonar o barco. E perseverem na oração. Abundância é nós sermos abundantes. Mesmo quando as coisas parecem não estar dando certo, mesmo quando os ventos parecem contrários, nós estamos ali perseverando, orando e crendo que o Senhor vai agir nas nossas vidas. Para terminar, eu gostaria que os irmãos colocassem de pé. Eu vou apenas fazer uma oração. E nós vamos pedir agora para que o Espírito Santo traga então para as nossas vidas essa firmeza, essa constância e essa abundância que tem nos faltado. Nós vamos pedir então para que